E aí galera, eu sou o Miguel, o mais novo contratado do canal Viva Esportes FC. Aqui você ficará por dentro de todas as notícias do futebol nacional e internacional. Falaremos de Campeonato Brasileiro, La Liga, Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Francês e ela que não pode faltar a Premier League. Então vem com a gente que o programa tá demais, então sem enrolação bora pro vídeo. E vamos aos destaques de hoje do programa, então deixa o like. Mbappé é decisivo e leva PSG à semifinal da Champions League. Borussia vence Atlético de Madrid e também vai à semifinal da Champions. Mourinho pode voltar a treinar time pequeno da Premier League na próxima temporada. Felipe Anderson fecha com Palmeiras e pega todos de surpresa no Brasil. Pep Guardiola em entrevista diz não ter medo do Real Madrid. E esses são os destaques de hoje. Se gostar, se inscreve no canal. E bora começar com ele, Pep Guardiola, que em entrevista foi questionado se teme o Real Madrid. Veja o que ele falou. Na véspera da partida contra o Real Madrid, pelo jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, Pep Guardiola, comandante do Manchester City, comentou, em entrevista coletiva, sobre o adversário espanhol e rebateu a imprensa quando questionado se teme os merengues. A partida está marcada para esta quarta-feira 17, e as equipes se enfrentam no mata-mata pela terceira temporada seguida. E Pepe falou assim em entrevista: eu os respeito muito, mas não tenho medo. Elogio porque penso assim. Se não acreditam, digo que é um problema de vocês. Se pensam que tudo bem, então tudo bem. Se me vencerem, como já aconteceu muitas vezes, parabenizaremos e muita sorte para o futuro, disse Pepe. Saiu a lista das camisas mais caras dos clubes brasileiros em 2024. Palmeiras Piume, R$ 369,90. Atlético de Adidas, R$ 349,99. Cruzeiro Adidas, R$ 349,99. Flamengo Adidas, R$ 349,99. Inter Adidas, R$ 349,99. São Paulo no Balance, R$ 349,99. Recorde do Al Hilal no Guinness Book é questionado por outro clube. O Al Hilal continuou fazendo vítimas e tem 34 vitórias seguidas. O recorde, porém, é contestado por um clube que tem apenas um ano de existência. O recorde de vitórias consecutivas alcançado pelo Al Hilal em março vem sendo contestado pelo desconhecido Arkadaş FC, do Turcomenistão. Fundado em 2023 pelo ex-presidente do Turcomenistão, Gurbanguly Berdimuhammedov, o Arkadaş FC diz que venceu os 37 jogos oficiais que realizou em sua história. No ano passado, foi campeão nacional com 72 pontos em 24 rodadas. Apesar da reclamação do Arkadaş FC, o recorde de vitórias seguidas continuará sendo o do Al Hilal. Isso porque o Guinness World Records não possui as informações necessárias para validar a sequência do clube do Turcomenistão, o Arkadaş FC. E vamos com o resultado dos jogos e mercado da bola. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Viva Esportes de hoje. Eu sou o Ronaldo Fiores e juntos vamos falar dos resultados dos jogos de hoje. Também falaremos de mercado da bola atualizado. Então, sem mais enrolação, bora às notícias. E vamos começar com a Champions League e as quartas de finais com dois jogos: Barcelona e PSG, e Borussia e Atlético de Madrid. Começamos com a vitória do PSG num jogo emocionante, onde teve de tudo: vaia da torcida para jogador, expulsão de jogador do Barça, expulsão de Xavi, técnico do Barcelona, e o que não deixou de faltar gols. O PSG venceu por 4-1 com um de Dembélé, um de Vitinha e 2 de Mbappé, que foi decisivo no jogo, e levou o time de Paris à semifinal da Champions. Em outro jogo das quartas de finais, o Borussia venceu o Atlético de Madrid por 4-2 e passou para a semifinal da Champions League. Mesmo o Atlético com a vantagem, o Borussia dentro de casa com o apoio de sua torcida venceu e passou para a penúltima fase da Champions League. Mercado bola. Com a chegada de Felipe Anderson, ex-Lazio chegando para jogar no Brasil. A torcida do Palmeiras ficou completamente surpresa após o Palmeiras anunciar, do nada, a contratação de Felipe Anderson, de 31 anos, que é titular na Lazio, da Itália, vivendo um momento ótimo em sua carreira.
O brasileiro, de acordo com o GE, optou por aceitar esse desafio por acreditar no fato do Verdão ser uma grande vitrine para retornar à seleção brasileira e concretizar o sonho de disputar a Copa do Mundo em 2026. Na Espanha, Barcelona entra na briga por zagueiro brasileiro da Premier. De acordo com informações do portal Mas Fichagens, o Barcelona está de olho em Murilo, hoje zagueiro do Nottingham Forest. Além disso, o portal Barça Universal revelou os valores de uma possível proposta: 20 milhões de euros, 110 milhões de reais. Porém, o clube já começa a pensar em reforços, pois busca qualificar o seu elenco para 2024 e 2025. De olho nisso, o nome da vez é o zagueiro brasileiro, Murilo, ex-jogador do Corinthians. Porém, em caso de um possível rebaixamento do time inglês, o valor de mercado deve cair. Então o Barcelona fica de olho. Mohamed Salah pode deixar o Liverpool nessa janela de transferência. O interesse acentuado do futebol árabe pelo atacante e a saída de Jurgen Klopp do clube inglês estariam fazendo o egípcio considerar mudar de clube a partir do meio deste ano. Em 2023, o jogador recebeu uma oferta de 200 milhões de libras, mais de 1,3 bilhão de reais, vinda do Al Ittihad, e tudo indica que alguns clubes da Sorin Prolin também o procurem, tornando-o a maior transferência da história do futebol. Ainda na Premier, o Manchester City está de olho em lateral do Wolverhampton. Segundo é reportado pelo Football Transferes, o Manchester City tem negociações em andamento pela contratação do lateral Ryan Aït-Nouri. Destaque do Wolverhampton: o defensor esquerdo vem sendo observado pelos Saracens há bastante tempo. Guardiola se mostra agradado com o talento do jogador e espera poder contar com ele em seu elenco. Um dos setores que mais preocupa o espanhol é a defesa, principalmente na posição de lateral esquerdo, que tem utilizado recentemente o zagueiro Ake improvisado. As negociações ainda estão em estágio inicial e podem ter um avanço nos próximos dias. Mourinho pode voltar à Premier. O técnico português está sem atuar no futebol desde o ano passado, e um time da Premier, que não está satisfeito com seu técnico atual, pode contratar Mourinho. Estamos falando do West Ham, que não vive uma fase tão boa na Premier, mesmo com o destaque de Lucas Paquetá. O West Ham procura melhorar e deve começar pelo comando na beira do campo com José Mourinho. Ele que em entrevistas já falou que não importa o lugar ele quer trabalhar, pois futebol é sua paixão. E hoje teremos mais 2 jogos da Champions League. O primeiro, o Real Madrid encara o Manchester City. Na Inglaterra, o jogo que meus amigos tem cara de final, pois eu acredito que quem passar desse jogo pode ser grande favorito a estar na final. No primeiro jogo tivemos o empate em 3-3 em Madrid, e agora o jogo é na casa do City. E pode crer, meus amigos, que será um jogaço de bola, então não perde. É hoje às 16 horas horário de Brasília, City e Real pela semifinal da Champions League. No outro confronto teremos Bayern de Munique contra o Arsenal. O primeiro jogo tivemos o empate em 2-2 com muita polêmica. O time de Munique pediu pênalti contra o Arsenal. O jogo foi muito contestado pelo Bayern, mas no final deu empate e tudo fica para se decidir. Na segunda partida, o time alemão tem seu atacante que fez gol no primeiro jogo, Harry Kane, e o Arsenal tem o brasileiro Gabriel Jesus, que não está marcando tantos gols, mas pode surpreender. Então não esquece, hoje às 16 horas horário de Brasília, Bayern de Munique e Arsenal pelas quartas de final da Champions League. E essas foram as notícias de hoje. Então, se gostar, deixa o like e se inscreve no canal.